Super Marcos. Marcos Tom. Olá, Núbia. Olá, José. Olá, Aranha. Olá, Fábio. Super Marcos. Fala, seu Márcio. E aí, beleza? Beleza, e você, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Tudo jóia. Mais uma sexta-feira, né? É verdade, mais uma Mais uma sexta-feira. sexta-feira. É. O mês de setembro, não sei como é que tá para você, mas tá voando, voando baixo. Pensa num mês curto, né? Mas tá indo tudo bem. E aí, como é que estão as Aqui também tá coisas? assim. Legal, legal. Show de bola. Olá, pessoal, muito boa noite para todo mundo que está chegando aí. Gente, para quem não sabe, hoje nós vamos falar sobre as melhores práticas na área de vendas, tá? E nosso amigo Isso aí. Marcos Tom é o grande protagonista hoje. Marcos Tom, ele tem muita experiência com venda e tem muita experiência também em treinar equipes de vendas. Então a gente vai fazer um bate-bola, né? É. Vamos trocar algumas ideias aqui. A gente espera que agregue valor a vocês. Quem está chegando aí, pode colocando suas perguntas aí nos comentários sobre as dificuldades que vocês têm na área de vendas. Marcos, acho que dá para eu colocar uma pergunta aqui, deixa eu ver. Não, é o pessoal que tem que perguntar. Quem quiser pode É. utilizar o recurso para perguntar, fazer as perguntas que a gente vai respondendo ao longo da live, tá bom? E Isso aí. desde já, você pode mandar esse convite para outras pessoas que você acredite que vão se beneficiar desse assunto sobre vendas, tá bom? Um É. assunto E o importantíssimo. assunto, e o assunto é bastante amplo, né? Até comentei com o Márcio quando a gente estava conversando a respeito desse assunto, né? Dessa proposta, esse tema, pessoal. Não sei se em uma live a gente consegue explorar todos os assuntos. Talvez a gente tenha aí que trabalhar mais umas duas ou até mais três lives, porque o assunto é profundo. E eu vou tentar aqui, né, Márcio, compartilhar um pouquinho dessa visão aí que é muito mais ampla, né, do que simplesmente vamos vender, né, vamos vender, Uhum. né? É um pouquinho mais amplo, é um pouquinho mais profundo esse assunto aí. Maravilha. Vamos lá então. Olha, eu já enviei o convite aqui para Bora algumas lá. pessoas. O Isso Rodrigo já aí. está mandando uma pergunta, mas vamos responder a sua pergunta, Rodrigo. Marcos, vou deixar com você a palavra então e a gente vai fazendo bate-bola, tá bom? Fala aí para mim Legal, então sobre as melhores práticas que você percebe para vender mais, legal, vender legal. melhor. Legal, vamos fazer aquela apresentação pro forma, né? Porque talvez tenha algum pessoal aqui que já seja do teu público, ou seja, um pessoal que talvez me acompanhe, né? Mas talvez muitos aqui não me conheçam, não conheço você. Então, vai lá, Marcião. Quem é o Márcio? Beleza, meu nome é Márcio Silveira, eu trabalho como consultor de pequenos negócios, sou também coach de negócios e ajudo desde profissionais liberais até empresários a criarem negócios que sejam crescentes, sem que isso roube todo o seu tempo ou energia. Legal, legal, muito bom. Legal. Meu nome é Marcos Tom, as pessoas me chamam de Tom, costumo dizer eu sou um filho de Deus que sou casado há mais de 20 anos com a dona aqui da casa. Tenho uma filhota abençoada, né? E atuo desde 2000 com a área de consultoria empresarial, com a área de treinamento e também com a área de coach de negócios, pelo menos nos últimos 10 anos que eu tenho me aprofundado nesse assunto, tá bom? E tenho uma experiência relativa, né, desenvolvendo projetos, desenvolvendo metodologias, desenvolvendo treinamentos para equipes comerciais ao longo dessa história, tá bom? Tive, Márcio, uma oportunidade, né, na minha carreira de atuar nas principais consultorias
que trabalham com consultoria, com treinamento na área de vendas desse Brasil, né? Então, acabei participando de muitos projetos, né, de todos os tamanhos, em basicamente, praticamente inúmeros segmentos. Eu costumo dizer assim que não tem um segmento que talvez eu não tenha atuado, né, seja na indústria, seja no varejo ou na parte de serviços. E é um pouquinho disso, Márcio, eu queria ir compartilhando com o pessoal hoje aqui, tá bom? Então a ideia é a gente falar sobre vendas, né? Falar sobre vendas, sobre melhores práticas de vendas. Perfeito. Deixa eu só antecipar uma coisa. Rodrigo, a sua pergunta ela é muito boa e a gente vai responder, tá? A gente sabe como responder essa pergunta daí, tá? Como oferecer um produto ou serviço de grande valor agregado e não assustar o cliente ou o teu paciente, tá? Isso aí a gente vai responder no final. Muito legal, bem. Legal. E se esse assunto fizer sentido para você, né, estiver agregando valor para você, compartilhe com um colega, envie para um colega, né, para que a pessoa possa aproveitar também deste assunto. Vamos lá. Então, acho que a primeira coisa, Marcos, assim, desmistificar um pouquinho, né? Então, quando o pessoal fala assim, vendas, né? Primeiro, uma área muito importante do teu negócio, né? Existem, a gente que trabalha, né, Márcio? Eu e o Márcio, a gente fez uma mesma escola em um assunto, que é a parte de coaching de negócio lá com a EAG, né? Mais uma vez, um abraço lá para o professor, mentor Marcelo Germano. E a gente entende de forma holística cada uma das áreas de um negócio, né, de uma empresa. E a área de vendas é uma área muito importante, né? É um dos motores importantes do teu negócio, tá bom? Só que eu queria aproveitar hoje aqui, Márcio, para ir desmistificando algumas coisas, né? Porque quando fala vender, vamos sair vendendo, né? Precisamos vender mais. Mas tem alguns fundamentos, tá, Márcio? Tem alguns fundamentos para que você seja bem sucedido ou que esta área dentro da sua empresa seja bem sucedida, tá bom? Eu já tive a oportunidade, inclusive, não só em consultorias, mas em outras empresas de ser diretor, né, de novos negócios, diretor de vendas, diretor de marketing, né? Hoje eu tenho participação numa startup aqui em Curitiba, que eu sou o head de vendas nessa startup, então eu sei, pessoal, um pouco desse desafio, tá? Desse front aí, tá? E um detalhe, né, Márcio? Muitas das dicas que nós vamos dar aqui, elas são importantes para qualquer tipo de negócio, né? Mas a gente não vai mergulhar muito num mundo de marketing digital puro, tá bom, pessoal? Porque o marketing digital puro, a venda, ela se dá muito mais através de estratégias do próprio marketing, né? Do próprio marketing digital, tá? A gente vai adentrar aqui, né, Márcio, em empresas, principalmente das PMEs, tá? Que tem um produto, seja um serviço, ou seja um produto, né, que possa ter algum tipo de tecnologia e que precisa deslanchar na área de vendas. Então, Márcio, primeira coisa é falar o seguinte: vendas é uma ciência, tá bom? Então, assim, vendas é uma ciência. Vendas não é uma coisa que, por anos, talvez, se teve um pouco dessa crença, tá, Márcio? E eu digo isso porque eu me considero também um vendedor, né? Já atuei na área de vendas de forma ativa. Vendas é uma ciência, tá? Não é uma coisa que se dá para fazer com amadorismo, de qualquer jeito, ou no oba-oba, tá, pessoal? Ou, né, como alguns acreditam, né, que aquela pessoa que ela nasceu para vender. Legal. Tem o dom da venda. Tem um dom da venda. Isso é verdade em partes, né? A mesma coisa se aplica para a liderança, se aplica para outros dons, tá? Que qualquer um de nós talvez tenha. Mas vendas, pessoal, é uma ciência. Quando eu falo que vendas é uma ciência, eu estou falando para você que vendas, ela tem processo, vendas tem etapas, vendas tem cuidados que antecedem, né, a entrada no campo de jogo, tá bom? Então, às vezes as pessoas pensam que vendas é um negócio assim que, sabe, se faz assim. Não, pessoal, primeira coisa que eu queria reforçar nesse início, que vendas é uma ciência, vendas é um processo, vendas exige se profissionalizar, tá bom? A vendas não é algo para ser feito por amadores ou pessoas, né, que
eu tenho uma boa conversa, eu sou simpaticão, né? Eu sou simpaticão, eu tenho uma boa conversa. E não, pessoal, eu sou totalmente contra essa linha de escola de venda, tá bom? Que eu acho que já ficou no passado, tá ultrapassada, não funciona mais, nunca funcionou, né? Mas ela sempre conviveu, entendeu, Márcio? No universo dos bons vendedores com aqueles que estão ali Sim. por amadorismo. Tá bom? Inclusive, pessoas, até pessoas que não têm esse papo todo, né, esse gingado, digamos, né, na conversa, no socializar com outras pessoas, Uhum. podem ser excelentes vendedores. Não, Sim, sim. mas vamos E lá. eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Então, até falei para o Márcio, acho que hoje, pessoal, não vou conseguir explorar tudo, né? Compartilhar tanto conhecimento numa live só, mas a gente vamos correr aqui. Então, primeira coisa, repetindo, tá? Vendas é uma ciência, vendas é um processo, vendas possui etapas, em vendas você usa ferramentas, tá? Você usa estratégias, então não é um negócio que se faz sem pé nem cabeça. E não importa se o seu serviço é um serviço que você vende por telefone, se você agora, né, com esse momento que, graças a Deus, está passando, que você vende no varejo, né, que agora deu uma atrapalhada, se tem uma loja, ou se você tem uma indústria, né, tem uma equipe externa. Pessoal, os fundamentos, eles são válidos para qualquer segmento, tá bom? Então, primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, e aí vai um pouquinho, Márcia, em relação à pergunta que você fez, aliás, a afirmação que você fez ali, tá? Então, pessoal, uma coisa importante para você que é empresário, né? Estou entendendo aqui, Márcio, que a gente está falando com empresário, né? Pessoas que... Tem profissionais liberais também, vendedores. Isso. Ok, legal. Mas mesmo que seja um profissional autônomo ou tendo uma empresa, uma coisa importante, né? Uma coisa importante é a gente, por exemplo, selecionar bons vendedores. Então, aí já começa um grande desafio de quem quer montar a sua máquina de vendas, né? Quer montar a sua máquina que vende. Então, a primeira coisa é a gente recrutar e selecionar, Márcio, pessoas que têm perfil comercial, tá bom? Não aquela pessoa que só quer, né, ou que acha, poxa, né, como infelizmente é um pouco do que ficou dentro do mercado, a pessoa não consegue fazer mais nada da vida, não tem outra oportunidade, vai ser vendedor. Não, vendas é uma profissão honrada, é uma profissão que exige profissionalismo, tá bom? Então, a primeira coisa que eu penso que o empresário, né, e aquele ali que está estruturando a sua empresa, Márcio, tem que cuidar, é fazer um bom recrutamento e seleção de vendedores. Aí a gente tem um ponto número 1, que é um fundamento, que é perfil, tá? Perfil. Encontrar o perfil certo, né? E isso dá para fazer, a gente não tem condição de explorar isso aqui hoje, né? Dá para fazer por N abordagens, né? Do próprio recrutamento e seleção, para que você encontre vendedores, ou traga vendedores que tenham o perfil de vendas, tá bom? O perfil de vendas. E isso, o Márcio também é especialista nisso, né? Tem ferramentas de análise de perfil, né? Eu atuei, viu, Márcio, aqui em Curitiba, uma empresa internacional, chama Caliper Estratégias Humanas, e ela tem o perfil Caliper, tá? Então, o perfil Caliper é uma ferramenta de assessment. Dentro das variações do perfil Caliper, tem uma ferramenta específica para vendas, que dá para você aplicar num profissional de vendas e entender o quanto ele é dessa área, entendeu? Tá? Então, pessoal, se a gente tiver o perfil certo, esse é um terço, vamos dizer assim, do jogo ganho, né? Porque a gente vai estar falando de pessoas, Márcio, que têm o perfil de vendas, podem até precisar de algum tipo de treinamento, desenvolvimento, né? Mas são pessoas que têm o perfil de vendas e que vão atuar em vendas. Não são pessoas que vão atuar em vendas porque não tem mais o que fazer da vida ou que não tem uma outra oportunidade, tá bom? Então, se a gente está trabalhando com o perfil certo, isso já é um ganho enorme. Falando aqui, né, Márcio, de empreendedor, né? Mesmo se for o cara que é autônomo, a gente tem que gostar desse assunto, tá, pessoal? Gostar de vendas, né? Entender que vendas é algo que, cara, super importante, né, para a empresa.
Eu gosto de usar um pensamento assim, Márcio, é que vendas é apoiar o cliente, olha, presta atenção, vender é apoiar o cliente a tomar uma boa decisão. E isso muda tudo, Márcio. Não é esse mundo, né? Desculpa, pessoal, vou usar algumas expressões aqui, tá? Alguns jargões. Tem gente que acha que vendas é um mundo de picaretagem, de enganar os outros, de inventar história, de inventar uma mentira, de fazer promessas vazias, entendeu? Sim. Não tem nada a ver. Isso não é vendas, nunca foi vendas, nunca será vendas, tá bom? De novo, vendas é uma ciência, vendas é processo, né? Se você tiver na tua equipe pessoas com um perfil de vendas, aí, Márcio, entra nosso trabalho, né? De treinadores, né? Ou o seu trabalho aí, empreendedor, tá? De treinar, de capacitar, né? Em várias informações, né? Importantes dentro da área de vendas, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu queria, Márcio, dizer um pouquinho é isso, tá? É esse ponto de que se a gente tiver o perfil, né? A equipe com o perfil correto, 1/3 desse jogo já está ganho. Tá? 1/3 desse jogo já está ganho. Por quê, Márcio? Por quê? Porque vendas ela é uma profissão que exige aspectos que nem todos possuem, tá? E, pessoal, aqui eu estou falando um pouquinho de perfil, tá bom? Não estou dizendo que uma pessoa que não atua em vendas, ela é melhor ou pior que outra. São talentos certos empregados na área certa, né? Então, tem um pouquinho disso, tá? De que a pessoa que tem um perfil, ela vai ser mais facilmente, entendeu, Márcio? Capacitada e treinada nesse aspecto. Então, esse aqui é o primeiro ponto, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal, é o seguinte: se você é a pessoa que tem o talento para vendas aí no teu negócio, né? Ou se você está montando uma equipe, perfil. Segundo ponto, importante, né? Que é a parte de treinamento. Costumo dizer assim, é a metodologia. Márcio, para vender qualquer coisa, precisa ter uma metodologia. Precisa ter um passo a passo, uma orientação, né? Um processo para fazer aquela venda, entendeu? Isso é uma coisa que a maioria das pessoas que tem empresas, às vezes ignoram, tá? Às vezes acabam ignorando. Então, veja, ter as pessoas certas, né? Vendedores ou pessoas com potencial de vendas para atuar em vendas. Segundo ponto, o aspecto da metodologia. Então, eu posso garantir para vocês, tá, pessoal, que cada negócio é possível você estruturar, tá, Márcio? Você deixar claro um passo a passo daquela venda, ok? Passo a passo daquela venda. Então, se a pessoa trabalha com serviço, é possível, tá, Márcio, montar um roadmap, um trajeto daquela venda, ok? Sim. Se o cara trabalha com uma indústria, né, e talvez faça venda externa, ou venda por telefone, ou o cara trabalha com vendas que é 100% por telefone, ou é serviço. Cada negócio, pessoal, é possível montar um processo de vendas, tá bom? Então, isso é uma coisa que eu queria que você pensasse aí. Na tua empresa, primeiro. Legal. Na sua empresa, primeiro. Tem gente com perfil de vendas? Você tem certeza que a tua equipe é uma equipe de vendas, né? Você tem certeza que a tua equipe é uma equipe comercial, tá? Então, esse é um ponto. Você quer fazer algum comentário sobre esse até aqui, Márcio? Não, eu ia falar sobre essa questão do processo para dar uma ideia aqui para o pessoal, né? Para o pessoal que é empreendedor, que quer vender, primeiro vender uma ideia, né? Porque assim é aquilo, né? Até quem tem um negócio, ele tem que saber vender também, né? Sim. É o dono do negócio, tem que saber vender. Ele não precisa ser o melhor da equipe, né? Mas ele precisa selecionar bem, é claro. Mas ele também tem que saber vender. E essa questão os grandes empreendedores, né, Márcio? Eles são pessoas que são vendedores, né? Sim, exato. Né? E eu lembro quando eu estava trabalhando com uma campanha de marketing, eu estava fazendo, do meu trabalho, e eu fiz exatamente o que você falou, né? Então, ó, pessoal, vocês aí que trabalham com vendas e tal, eu tinha um roteiro, eu fiz no Excel uma planilha de um roteiro onde eu seguia.
E ali eu ia compilando as respostas das pessoas. Uhum. Por que isso era bom? Primeiro, porque eu não esqueci de fazer uma pergunta que fosse importante, né? Sim. Acabou a entrevista, puxa vida, não perguntei tal coisa. Não, então, Uhum. seguir um roteiro. Então, isso é ser profissional, conforme você falou. É uma Sim. metodologia, ou seja, isso aqui é um método. Então, seguir um passo a passo, né? Uhum. E Uhum. uma das coisas que eu acho muito importante nesse passo a passo, eu botei aqui duas coisas que eu considero que são essenciais. Uma delas é você ouvir, né? Sim. Coisa chata é aquele vendedor que quer te Uhum. empurrar o serviço ou um produto, ele nem te ouviu, nem sabe Sim. por que você está ali, né? Então, ouvir Uhum. e fazer boas perguntas para levantar as necessidades corretas. Não sei se você ainda vai falar sobre isso, É, mas estou falando então, das coisas que são importantes então no assim, processo. então o que você está citando, Márcio, é legal que você viveu essa experiência também, né? Então, pessoal, se você, quem está aqui, não sei se trabalha como um coach, né? Então você tem que vender o teu serviço, você tem um serviço específico, um produto específico. De novo, se você está no varejo, está na área de serviço, ou está numa indústria, acredite em algo. É possível criar, sistematizar o teu processo de vendas. Como a venda ocorrerá, tá bom? E aí eu sei que nesse momento, Márcio, pela minha experiência, né, desde 2000 treinando vendedores e gerentes de vendas, por vezes as pessoas acreditam que a metodologia, Márcio, vai engessar o vendedor, tá? Vai tirar dele a liberdade. Quando, na verdade, pessoal, quando a gente está falando de profissionalizar, tá, Márcia, a área comercial, a gente está falando justamente de ao contrário, de permitir que o vendedor entenda todas as peças do tabuleiro, entendeu, Márcio? Vou fazer uma analogia aqui que fica mais fácil. Imagina que eu chego para você, Márcio, e coloco um tabuleiro de xadrez na sua frente, né? Um tabuleiro de xadrez. E você não conhece nenhuma das peças, das jogadas, você vai ser facilmente vencido, certo? Sim, Eu correto. costumo falar que vendas é um pouco disso. O que é que o vendedor precisa saber? O que cada peça, cada etapa, cada momento da venda, quais são as melhores práticas, né? Que é um pouquinho do nosso objetivo inicial aqui dessa live. Então, quem joga xadrez sabe, o cavalo vai comer em L. Você nunca vai ver, ô Márcio, um cavalo pulando 5 casas na diagonal. Você nunca vai ver uma torre andando na diagonal. A torre só anda reto. Você nunca vai ver um rei pulando 4 casas. O rei pula de uma em uma casa. Então, veja, quando fala de método, Márcio, é a gente entender cada etapa. E aí, conforme a venda é processada, né, conforme o atendimento ocorre, você sabe que parte você está. Entendeu, pessoal? Vai dando um feedback se faz sentido para vocês Tá. aí. O Marcos, Você dá vai uma dica entendendo. prática, então, de como que o pessoal que está aqui pode aplicar isso. Ok, então, uma coisa é conhecer como no teu mercado a venda acontece, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que você tenha que fazer uma venda por telefone, né? Então, nesses primeiros minutos do primeiro contato, quais são as palavras importantes de serem ditas? Como que você vai fazer essa abordagem, por exemplo? Qual vai ser a sua estratégia de abordagem? Exatamente quais serão as palavras-chave que são importantes nesse momento da abordagem, né? Você citou ali, Márcio, as perguntas, né? As perguntas são importantes dentro de vendas porque elas geram uma interatividade, geram um diálogo, né? Geram uma conversa com o cliente e permitem que você, vendedor, consiga compreender o seu cliente. Quem é a pessoa que está do outro lado? E não ficar, como acontece com alguns vendedores, ficam tentando adivinhar, entendeu, Márcio? Ficam tentando usar poderes paranormais. Não. Vendas, de novo, uma ciência, é um processo. Então, na pergunta que você me fez, é você imaginar cada momento da venda do teu negócio, como, por exemplo, né, vou colocar coisas básicas aqui, tá, pessoal? Como que a gente aborda um cliente? Que perguntas são importantes? Ou que sondagens são importantes para a gente compreender quem é o cliente tá diante da gente, né? A partir disso, como que a gente apresenta o nosso produto?
como que a gente mostra o valor do nosso produto? Quais são os pontos que criam valor no nosso produto? Como que a gente, a partir disso, por exemplo, também pode testar o fechamento, né? Porque vendas, a gente vai testando o fechamento, tá, Márcio? Você está tendo uma interatividade com o cliente e você vai calibrando, né, aquele momento do fechamento. Mas veja, essa iniciativa não acontece por espasmo, não é um espasmo que acontece. Não, alguém toma uma iniciativa. Normalmente tem que ser o vendedor que toma. Então ele vai calibrando. Se surgir uma objeção, uma barreira, como é que você lida? No seu negócio, quais são as objeções que o teu cliente coloca? Sim, né? as mais comuns, né? As mais comuns. Veja, o que eu estou falando aqui é de te ajudar a montar uma metodologia, um método, um processo, tá? Se você tiver para vender o seu produto, né, a sua solução. Por exemplo, Márcio, só para concluir esse ponto aqui, quais são as manobras de negociação que você tem no teu negócio? Veja, cada caixinha dessa que eu falei para você, é possível, Márcio, enriquecer conforme cada negócio. Entendeu? Então, se eu estou vendendo um serviço de coach, vai ter uma abordagem específica, perguntas específicas, formas de fechar, né, um negócio de forma específica, apresentar um negócio, fechar um negócio, vão existir objeções, vão existir formas de negociar, ok. Então, cada segmento é possível o empresário, né, ou profissional autônomo, Márcio, se dedicar para isso, que nem você que citou o exemplo aí que eu achei fantástico, você criou uma planilha e foi blocando, né, os assuntos, não foi isso? Sim, foi exatamente, Né? E funcionou, não funcionou? Sim, funcionou. Eu fiz vendas interessantes ali, né? Marcos, Tá. fazendo um adendo aí com o que você falou, você tem um método e tal, saber as principais objeções. Para tudo isso, uma coisa que eu considero fundamental é você... Bom, posso falar bem da minha área, né? Eu vendo serviços, você também. Então, a gente conhecer muito bem quem é o cliente-alvo, o público-alvo, né? Sim. Não importa o que a pessoa venda, se ela consegue estipular exatamente quem ela quer atender ou para quem ela quer vender, ela consegue personalizar o serviço dela para aquele tipo de pessoa, ela consegue ficar preparada para as objeções daquelas pessoas e ela também entende o porquê que aquelas pessoas compram, né? O que leva aquelas pessoas a tomarem decisão. Então, a venda ela fica mais fácil. Algumas pessoas tentam vender tudo para todo mundo, então elas acabam, digamos, dando um tiro no próprio pé, né? Infelizmente, é uma falta de estratégia. Às vezes é nem culpa delas, mas é uma falta de estratégia, né? Você tem que entender quem é teu cliente-alvo, teu público-alvo, para oferecer o produto certo para aquele cliente. E você está falando do negócio que também está dentro de metodologia, tá, pessoal? Está dentro de um método para vender, né? Que é você ter um perfil da tua persona, né? Do teu cliente-alvo, tá bom? Essa pessoa, o teu produto, né, Márcio, atende que dores? Resolve que problemas? Atende que necessidades? Tá bom? E quando eu estou respondendo isso, eu estou dentro da minha persona, né? E às vezes eu vou falar com uma pessoa que tem mais uma necessidade, mais outra, mas eu consigo mapear isso, entendeu, pessoal? De antemão eu consigo mapear isso, eu consigo de antemão me preparar nesse sentido. A mesma coisa do outro lado da balança, né? Usando um pouquinho de PNL, né? Então você tem o aspecto da dor, das necessidades, dos problemas, que o cliente compra algo porque ele quer resolver isso. Mas ele também compra algo, Márcio, e é um pouco da psicologia do consumidor, né? Hoje está se falando muito em neurociência, né? Usar a neurociência para apoiar as vendas, né? Que é o aspecto do lado da alegria, do sonho, né? Do prazer, da satisfação. O que é que a tua solução traz? Que tipo de satisfação a tua solução traz, né? Que tipo de alegria, que tipo de sonho ela realiza. Veja, pessoal, pode até parecer aqui, viu, Márcio? A gente está fazendo um papo assim meio teórico, mas não é, pessoal. Eu estou falando aqui de fundamento. Se não, Márcio, fica aquele negócio, sabe? Vamos vender, vamos vender. Mas vender sem pé nem cabeça, né? Não tendo a equipe certa, ou não sendo a pessoa que ideal para isso, sem um roteiro, uma metodologia, um processo, é um negócio realmente que vai batendo no amadorismo.
né? Sim. Legal? Inclusive, opa, tá cortando aqui para mim. Ah, voltou. Inclusive, não importa qual seja o negócio, né? Pode ser uma padaria, pode ser uma lanchonete, pode ser uma empresa de consultoria, né? Se a gente for perceber, até empresas que vendem coisas simples, por exemplo, uma padaria que seja, né? Ela tem uma boa padaria, digamos, né? Ela tem um método, né? Tem uma maneira como a pessoa te aborda, como ela conversa com você, né? Então, mesmo para quem é um pequeno empresário, um pequeno empreendedor, já pode pensar nessas coisas, começar a profissionalizar a forma como ele executa aquelas ações que são essenciais, como a da venda, né? E aí, pessoal, essas pecinhas vão se juntando, tá? Então, a gente está falando de ter pessoas que gostam de atender, né? Gostam de vender. Importante, porque se essas pessoas que você está trazendo para a tua empresa, né? Ou está inserindo na tua equipe, né? O teu negócio, elas gostam de atender clientes, elas gostam de vender, a parte de capacitação é um detalhe desse assunto já superado, entendeu, Márcio? Aí depois que você comentou, aí a gente tem um método para atender, um método para vender, um método para apresentar a nossa solução. E vale, sim, vale para uma farmácia, vale para uma padaria, né? Vale para um posto de gasolina. Eu estava lembrando agora, Márcio, eu tenho um amigo, também profissional, né, um colega profissional, que ele está fazendo esse trabalho de assessoria numa rede de postos de gasolina aqui na região de Curitiba, Paraná, tá? E ele implementou o quê? Um sistema de atendimento lá no caixa, onde dos métodos é fazer uma oferta de um produto específico, de um jeito específico. Subiu, só por essa ação, Márcio, no posto de gasolina, o ticket médio da empresa subiu quase 30%. Só isso. Olha, você me lembrou um case muito legal. Cara, que legal. Não, que incrível, né? Deixa eu citar um case. Olha, eu quero citar um case. Falar. E eu queria que logo em seguida você respondesse a pergunta da Núbia, tá? Ela botou... Aparece para você também as perguntinhas? Ou não? Aparece. Algumas já correram aqui para cima, mas me ajuda aí. Não. É no campo de pergunta aqui. Eu vou citar para você. Eu não lembro em qual treinamento que eu estava. Olha só que estatística incrível. Que a Boticário, ela pagava todos os custos de loja e pessoal só com uma pergunta que o vendedor fazia no final, que era aquela pergunta. Sabe quando você vai comprar um perfume, ele vende um adicional, tipo, mais loção de barra, aquele kit daquela fragrância, né? Só com isso ela pagava todos os custos. Eu não sei dizer agora onde foi esse treinamento, eu sei que foi um local confiável. E, assim, imagina, por causa de um passo de um processo, mas bem executado. Olha o que isso faz. E executado, né, Márcio, com constância, entendeu, pessoal? Então não dá para você ter um negócio e você ou a sua equipe comercial, cada dia faz uma coisa. E por isso que eu trabalhando com treinamento, né, desde 2000, o primeiro desafio, Márcio, a primeira barreira é fazer o profissional de vendas compreender a importância desse assunto, né? Como o jogo de xadrez, né, onde você precisa saber o quê? O jogo e a função de cada peça. Conforme o jogo se processar, você tendo esse domínio, você vai ter uma boa performance, entendeu? Então, você citou um caso aí, né, que uma ação incrementou vendas. E é feita como, pessoal? Dentro de um processo feito com constância. Constância, né? E sabe o que é legal de ter um método, pessoal, e Márcio? É que você tem um parâmetro para treinar e para avaliar. É uma coisa que o pessoal não enxerga, né? E na vida de consultoria, né, e treinamento, eu pude perceber isso na prática, né? Então, quando a gente tem uma metodologia, um processo, Márcio, eu consigo treinar e avaliar, ou seja, eu consigo multiplicar talentos, eu consigo elevar o nível de performance, eu consigo detectar quais são os gaps daquilo que está ou não funcionando. Porque senão, Márcio, fica um negócio meio subjetivo. O Márcio fica olhando o atendimento e fala, acho que aquele atendimento foi bom. Aí vem o Tom, no mesmo negócio, e olha, rapaz, eu acho que foi bom, mas eu acho que aquele negócio não foi bom. Veja, são duas pessoas
com visões, né, até corretas, mas diferentes de uma mesma situação. Quando você tem uma metodologia, eu consigo ir, Márcio, no ponto e treinar aquele ponto e melhorar aquele ponto. Por exemplo, vamos voltar lá, uma dica, abordagem. Então, não importa o que você venda, em um momento a tua equipe comercial vai ter que fazer uma abordagem. Você pode sistematizar os principais pontos dessa abordagem e perceber se a tua equipe, ou alguém, né, da tua equipe, está fazendo de forma correta. E corrigir aquele aspecto, melhorar, incrementar, entendeu, Márcio? Enriquecer, mas a partir de um parâmetro. Por isso que eu volto de novo, pessoal. Vendas é ciência, vendas é processo, vendas tem etapas, né? Tem ciência no negócio, não é um amadorismo, não. Sim. Ô, Marcos, Vamos lá. olha só, é importante alertar aqui, ó. Nós estamos já 36 minutos de live. Acho bom a gente começar a responder algumas perguntas e a gente vai incrementando com outras práticas interessantes, tudo bem? Legal, O legal. Instagram derruba a gente. Ó, vamos lá. Pergunta da Núbia. Qual é a habilidade essencial do bom vendedor? Ok, habilidade essencial do bom vendedor. Núbia, acho que essa pergunta é bem legal, porque ela faz a gente pensar em perfil de vendas, tá? Então, na minha experiência, né, eu descobri que existem 2 perfis de vendas, né? Então, em algumas ferramentas de perfil, elas mostram isso, tá? É o perfil que a gente chama do cara que é mais hunter, tá? Ele é mais caçador, é uma venda mais de impacto, mais agressiva, uma venda mais rápida, e depende do negócio que você tem, você precisa trazer esse cara, tá? E tem o perfil que a gente chama de farmer, que é o perfil do fazendeiro, né? É um perfil que exige um pouco mais de paciência, um pouco mais de trabalho na venda, porque a venda tem um processo de fechamento um pouco mais longo, entendeu, Márcio? Então você, depende do teu negócio, você precisa trazer um cara mais hunter, ou às vezes precisa trazer um cara mais farmer, tá bom? Mas eu diria assim, Núbia, vou tentar responder essa pergunta aí, tá? Então, um primeiro ponto, a parte atitudinal. Eu não acredito em pessoas de vendas que vão falar com clientes, que vão atender pessoas, que vão ajudar pessoas a tomar boas decisões, que elas não têm uma atitude, Márcio. E atitude, quando eu digo, tá, pessoal, atitude que faz parte de um perfil de vendas. A pessoa é automotivada, ela é resiliente, ela tem foco, ela é uma pessoa voltada para metas, para objetivos, é uma pessoa que ela tem todo um esforço natural de gerar empatia, rapport com o cliente. Ô, Nubia, eu estou falando só da parte atitudinal, tá? Então esse é um lado só atitudinal, Ou seja, que é não é importantíssimo. Tem pessoas que têm isso de uma Sim. forma mais natural, né? E tem outras que precisam trabalhar um pouquinho mais. Aí a gente tem, Nubia, o outro lado do perfil, que é o perfil técnico, né? E que são aspectos técnicos, né? Que é essa capacidade de usar abordagens de uma determinada metodologia. Mas eu gosto, Márcio, de resumir o seguinte: vendas tem muito desse aspecto atitudinal, comportamental, né? Por exemplo, a pessoa com baixa resiliência, Núbia, não vai trabalhar em vendas, porque ela vai ouvir vários nãos, muitos nãos, muitas negativas, surgem muitas barreiras, surgem muitas objeções. E se a pessoa, lembra que eu falei anteriormente, não for do perfil de vendas, Márcio, ela já não vai ter essa característica, entendeu? Ou essa característica não vai poder ser tão desenvolvida. Então eu gosto de dizer que essa parte atitudinal é importante. Aí o restante são técnicas, tá? Por exemplo, saber fazer boas perguntas, saber ouvir, né? Fazer ouvir, ter essa percepção da reação do cliente, né? Durante, Márcio, o diálogo de vendas, né? Durante o bate-papo de vendas, durante a conversa de vendas, tá? Ter um estômago para lidar com as objeções, com as barreiras, né? Com os empecilhos que às vezes o cliente coloca, ter uma gratificação por ser persuasivo no bom sentido, né? Não aquele cara que é chato, né, Márcio? Esse vendedor que é o chato não vende mais. Mas persuasivo no sentido de não desistir fácil, né? De mostrar por vários
por várias facetas, o que o cliente vai ganhar? De vários ângulos, como é que ele pode se beneficiar daquilo que está sendo ofertado, tá? Então, são algumas características, tá, Nubia? Não sei se eu te ajudei aí, mas é isso que eu aprendi, tá? E vivenciei ao longo desses mais de 20 anos Legal. treinando vendedores. Legal, Marcos. Muito bom. O Igor ele fez uma pergunta, eu vou responder aqui a pergunta dele e você vai me complementando aí tudo. Tá, o Igor perguntou assim, cara, essa pergunta do Igor, sua pergunta dá uma live, tá? Você até me deu uma ideia aqui. Boa, boa. Quais as táticas para oferecer um produto ou serviço de grande valor agregado e não assustar o paciente ou o cliente? Legal. Igor, o que eu acho interessante aí nesse caso? Primeira coisa, como é um serviço de alto valor, eu já vendi muito serviço de alto valor, tá? Então, assim, a primeira coisa é você vender para a pessoa certa. Primeira coisa, né? Colocar o cliente certo na tua frente. Tá? Esse é um fator que eu considero fundamental. A segunda coisa, antes mesmo do cliente estar na sua frente, ele precisa passar por um processo de educação e entender não o preço que você cobra, mas o real valor daquilo. Por que aquilo, como que aquilo vai transformar de alguma coisa a vida dele. Quanto mais tangível isso estiver, ou como isso vai mudar a vida dele, mais facilmente ele vai pagar o valor que você estiver pedindo lá no seu trabalho, tá? Então, uma coisa que é importante, principalmente para quem vende serviço, é tangibilizar. Deixar claro, deixar real para o cliente exatamente o que ele está levando quando ele comprar o seu produto, tá bom? Então vai ficar mais fácil não assustar o cliente no final. Marcão? Muito bom. Muito bom, Márcio. Até brinca assim nessa tua fala aí, né, complementando e reforçando, tem uma técnica, pessoal, que foi criada em Harvard, no MIT, que se chama OCGI. Anota essa daí, hein? Essa técnica é de Harvard, de MIT, de Massachusetts Institute, OCGI. Você, pessoal, tem que responder no teu produto, na tua solução, naquilo que você está ofertando, o que é que o cliente ganha com isso? Se você conseguir responder isso, pessoal, você está vendendo valor. Entendeu, Márcio? As pessoas têm que... Você, como vendedor, você tem que fazer esse exercício interno, tá? O que o meu cliente ganha com isso? Porque, às vezes, Márcio, a gente está falando de coisas que são características, a gente está falando de coisas para o cliente que são informações, que tecnicamente, talvez você que vai me assistir aqui, ou que vai chegar depois na live, o seu segmento é super técnico. Gente, hello, vou olhar aqui um pouquinho mais próximo da câmera. O cliente não quer saber de nada disso. Ele quer saber o que é que ele ganha com isso. Não, olha, coisa chata. O vendedor, você está lá. É engraçado que a gente trabalha com vendas, a gente já saca logo isso, né? Você está lá. Você quer fazer uma pergunta, o cara não deixa você falar, ele não te ouve, ele começa a falar de benefício. Cara, benefício é uma coisa que ela é subjetiva, ela é benéfica para um e não é para uma outra pessoa. Tem gente que vê valor, por exemplo, numa Ferrari. Tem gente que não liga para carro de forma alguma. Então, ou seja, é subjetivo, né? Então, assim... Erro crasso é não ouvir o cliente ficar falando de benefício, falando, olha, isso aqui foi feito não sei como, não sei o quê. Cara, muito pertinente você falou. Por isso, né, Márcio? Por isso que tendo a metodologia, a gente consegue voltar nesses pontos, né? Porque, por exemplo, você fazendo uma boa sondagem, uma boa conversa para você entender o teu cliente, você consegue, Márcio, colocar, né? O benefício correto, porque o benefício correto é bom. O ruim é colocar o benefício errado. Né? Eu costumava falar em treinamento assim, clientes diferentes, benefícios diferentes. Sim. Né? Então, o benefício ele é bom se ele for o benefício certo para o cliente certo. Sim. Mas dentro da tua estratégia, você tem que ter quais são os benefícios que o teu produto traz. Em algum momento você vai lançar mais um para um e menos para outro, de acordo com a tua estratégia anterior, que é ter entendido o perfil do cliente. Aí tem, né, Márcio, vantagens,
Ó, uma coisa é uma coisa, tá, pessoal? Outra coisa é outra coisa. Benefícios, ganhos, né? É uma coisa, vantagens, coisa que a sua empresa tem, Márcio, que está na frente dos outros, né? Benefícios, vantagens, diferenciais, coisas que só você tem, que ninguém tem ainda, ou coisas que só você faz, que ninguém está fazendo ainda, entendeu? Sim. Muito Olha bom, lá, como Marcão, muito bom. a Olha, Anne apareceu aqui para mim, aqui, ó. a pergunta Como da vender, como vender sem forçar a barra e ser chato. Anne, eu penso assim, que a gente tem a capacidade de desenvolver um bom diálogo de vendas. O diálogo de vendas bem estruturado, ele tem um bom rapport, uma boa abordagem, ele tem uma boa sondagem, ele tem uma oferta correta, né? A oferta correta. Se você seguir essa linha, você não vai ser visto como um cara que está forçando a barra e sendo chato. Mas, Márcio, você lembrou um negócio importante também, que a gente está oferecendo o produto certo para o cliente certo, pessoal. Sim. E esse é um grande problema que a gente vê, né, Márcio? Atendendo empreendedores, né? Donos de empresa. Sim. Porque às vezes ele acha que a solução dele, ou aquele serviço dele, atende todo mundo. Pessoal, hello, tá? A tua solução, ela vai atender um público específico. Você pode até tentar ofertar, né, Márcio, para, de repente, outros segmentos, outros nichos, mas uma coisa é certa. A tua solução, o teu produto, ele atende um público específico. E você precisa conhecer quem que é esse público específico. Vou até complementar isso que você falou, Anne. Uhum. Se você sabe para quem que você está vendendo e sabe o que essa pessoa realmente deseja, assim, o resultado final que ela quer, são coisas importantes, tá? Você saber o resultado final que ela queira e se seu produto atende aquilo. Uma boa parte de bons vendedores, na verdade, eles são muito consultivos, eles informam o cliente sobre melhores opções. Então a pessoa sente que aquele vendedor é confiável, né? Aquele vendedor conseguiu gerar empatia, que afinal, conforme mencionado pelo Marcos Tom, se o bom vendedor ele tem empatia, ou seja, ele se coloca no lugar do cliente, não tenta empurrar uma coisa para o cliente, ele quer dar uma solução real para o cliente. Então, além disso, você conseguir fazer uma coisa que é muito difícil, tá? Para quem é vendedor, pode ser muito difícil, que é a seguinte: desapego. Você quer vender, tudo bem, mas não queira vender a todo custo. Você tem que estar desapegada. Porque senão você vai passar essa imagem do cara que está tentando vender a qualquer custo, de qualquer jeito. E olha, a gente tem um sexto sentido, a gente percebe quando a pessoa está tentando forçar uma venda. A gente percebe. E a gente sempre Por isso, confortável, enfim. Viu, Márcio? Por isso que eu gosto da frase que eu citei anteriormente, tá? Que é vender, pessoal? É apoiar um cliente a tomar uma boa decisão. Veja, ele toma a boa decisão. O meu papel é apoiá-lo a tomar essa boa decisão. E eu vou fazer isso como? Com o meu diálogo de vendas, né? Com a minha abordagem, tá bom? Que principalmente são 3 pontos importantes. A forma como você aborda o cliente, a forma como você consegue detectar o perfil desse cliente e como você oferta essa solução. Porque se eu conheço o perfil, né, Márcio? Eu vou ofertar para você aquilo que você precisa, o benefício que você precisa, o que é que você quer, o que é que você valoriza, tá bom? Então, eu acho que esses pontos aqui são importantes. Mais alguma pergunta ali? Vou ver aqui. E se você está gostando dessa live, coloque a sua curtida, que o Instagram entende que que a gente está fazendo algo de valor, né? E ela começa a mandar isso para mais pessoas. Você também pode compartilhar, né? Com outras pessoas, né? Essa live. Legal. Então, clica na gaivotinha, compartilha com seus amigos. Eu não sei quanto tempo mais o Instagram vai dar para a gente, mas vamos ver, vamos seguindo, né? E deixa essa curtida aí pra gente. A gente está com uma colega aqui que é a Naka. Eu acho que é Nakachani, do Japão. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Ela colocou assim, ó, o bom vendedor
além de cativar, né, rapport, empatia, tem que ver as necessidades do cliente, né, para fazer o rapport. Eu ajo assim e funciona. Verdade, verdade, né? Tem uma coisa que não é a seara de hoje, né, Márcio? Mas a neurociência já vem falando bastante a respeito disso. Nós temos uma inteligência, tá, pessoal? Neural, né, inclusive, que está programada para detectar malandragens, para detectar manipulações, tá? Que eu costumo chamar em vendas, tá, Márcio, que é a regra dos 5 segundos. Nós temos essa programação. Em 5 segundos, você vai perceber se aquela pessoa é confiável ou não. É incrível isso daí, tá? É uma coisa instintiva, né? E quando a gente está imbuído desse pensamento que eu coloquei anteriormente, vender é ajudar um cliente a tomar uma boa decisão, você vai transmitir isso para a pessoa. Não estou querendo só vender, lógico, eu quero vender, mas eu sei que a minha solução ajuda, né? Que ela apoia, tá? Sim, sim. Deixa O eu. Luz... Não, pode falar. Queria responder que o Luz Câmera Gestão, a propósito, Nakachane, eu acho que é isso. Mandou um abraço do Japão, outro para você aqui do Brasil, então. Luz Câmera Gestão falou assim: existe algum tipo de rapport que possamos fazer nas mídias sociais? Sim, existe. Essa é um pouquinho a minha área, né? Quer dizer, eu não estou fazendo isso na minha própria rede social, estou fazendo em outros 2 negócios que eu tenho, mas não na minha rede social, não nesse momento. Tem minhas razões para isso. Mas existe sim. Eu diria que é o seguinte: primeira coisa, define exatamente, conforme a gente falou, quem é seu cliente, e nada conecta mais do que você falar algo sobre o seu cliente. Nunca é sobre o seu negócio, nunca é sobre você, nunca é sobre como o seu incrível serviço vai solucionar a vida dele. As pessoas não estão muito aí para isso. Aí tem a ver com o que a Núbia falou, que eu não sei se foi a isso que ela estava respondendo. É sempre sobre o outro. E é isso. Quer gerar rapport? É sempre sobre o seu cliente. Qual o problema, a dor, onde ele está sofrendo. Mas aí o que você também tem que entender? Não basta só você postar, não basta só você colocar na rede social sobre o problema dele. Você tem que entender o problema dele melhor do que ele, falar de um jeito como ele... Tipo assim, tem que sentir que você entende muito do problema dele. E aí isso vai gerar conexão. E nas redes sociais, como o que a gente posta não vai para todo mundo, invariavelmente você vai ter que entender um pouco de gerenciador de anúncios do Facebook. Não estou falando de clicar ali e impulsionar, não. Estou falando de ir no gerenciador, que é uma coisa um pouco mais complexa, e conseguir direcionar isso para a pessoa correta. Aí você vai conseguir gerar rapport, vai conseguir gerar esse tipo de conexão. Rapport é isso, né? Rapport significa sintonia, conexão. Né? Conexão, né? Seu cliente ideal. Conexão. Nessa pergunta, Márcia, é bem isso, né? Então, nas mídias sociais ou digitais, o teu conteúdo, a criação do teu conteúdo, né? O teu conteúdo em si tem que conversar com esse público-alvo que você quer atender, né? Se conversar com esse público-alvo que você quer atender. E uma coisa importante, Marcos, que eu vejo é o seguinte: quem está dentro, tipo a gente que está dentro, às vezes, de um determinado negócio, e não é um profissional assim, de treinamento, como a gente é, assim, a gente não é melhor que ninguém, claro. A gente tem um esclarecimento sobre um campo aqui, né, enfim. O que acontece que eu percebo? Os bons profissionais, eles são tão apaixonados que para eles se tornou óbvio por que aquilo que eles fazem é importante para o outro. Mas eles não conseguem demonstrar, falar isso de uma forma que o outro entenda. Por isso é importante sempre conversar muito com os clientes, alinhar, perguntar, não supor que você saiba do porquê que ele precisa daquele seu trabalho, produto ou serviço. Você tem que perguntar, você tem que ouvir. Tem que vestir aí a camisa da humildade, sandália da humildade, né? E realmente ouvir, não é só ouvir, escutar mesmo o que o teu cliente está falando. São competências também em vendas, né, Márcio? A capacidade de fazer perguntas, boas perguntas, né? O pessoal fala muito aí, né, no coach, né, Márcio? Que está muito mal falado dessa nossa profissão, mas o coach de negócios é um pouco diferente, tá, pessoal? Mas é saber fazer perguntas poderosas, né? Perguntas inteligentes, perguntas elaboradas, perguntas que façam o cliente refletir.
Tem uma especialização, Márcio, numa outra metodologia que chama de Action Learning, né? Action Learning é uma metodologia para resolver problemas complexos e, ao mesmo tempo, forjar competências de liderança, né? E nessa especialização que eu fiz, a gente aprendeu isso, que as perguntas bem feitas, perguntas poderosas, perguntas abertas, né? Perguntas inteligentes, elas criam um estado de reflexão, Márcio. Então, o cliente começa a pensar naquilo que lhe foi perguntado. Ele começa a refletir sobre aquilo que foi perguntado. E aí, tudo que você começar gradativamente colocar como solução, começa a fazer conexão, né? Porque você fez ele pensar, tá bom? Legal? Quantos minutos que a gente tem aí, Márcio? Ó, estamos em 55 minutos, né? Legal. É que eu queria recapitular só os pontos que a gente Opa! passou até agora, Vamos tá? lá. Então, pessoal, até comentei no início da live aqui, tá? Esse assunto de vendas é muito extenso, né? Uma live até falei para o Márcio, olha, a gente vai tentar tocar, se não der, você me convida para uma próxima e a gente vai detalhando um pouquinho mais, tá? Eu abri aqui, pessoal, dizendo o seguinte, tá? Você que é profissional autônomo, ou é empresário, ou está montando ali a sua empresa, vendas é um motor importante do teu negócio. Vendas é uma ciência. Vendas é processo, vendas tem etapas, vendas tem metodologia para vender, ok? Vendas não é para amador, vendas não é para mentiroso, vendas não é para picareta, para enganador. Esse pessoal está fadado a desaparecer do mercado, tá bom? Né? Vendas é apoiar o cliente a tomar uma boa decisão. Olha, isso aqui tem que entrar dentro do teu mindset, tá? Quando você estiver vendendo, né? Ofertando o teu produto. Eu estou ajudando o meu cliente a tomar uma boa decisão? O meu produto, ele estimula o meu cliente a tomar uma boa decisão? Outra coisa que nós falamos aqui, pessoal, perfil de vendas, né? Se você está autônomo hoje, solo, né, Márcio? E a gente, são decisões, né? Nós aqui somos profissionais autônomos, né? Mas às vezes você está montando uma empresa, está começando a se organizar e a crescer, você precisa trazer gente com perfil de vendas, tá? O perfil certo, pessoas que gostam de atendimento, gostam de falar com o cliente, gostam de vender, realmente, através até de uma ferramenta de assessment, eu comentei aqui o perfil Caliper, né? Perfil Caliper vai te ajudar a identificar isso, tá bom? Então, perfil certo, gente certa atuando em vendas, atuando com essa atração de clientes aí. Segundo ponto, você pode no teu negócio criar uma metodologia, um passo a passo, blocar, até o Márcio citou um case legal dele, blocou numa planilha, né, Márcio, os blocos de informações importantes da sua venda, do processamento da sua venda, tá? Desde como aborda, como sonda o cliente, como oferta, que passos se toma para fechar, que objeções existem, como que lida com elas, que formas que eu tenho de negociar, como negocio, qual é uma manobra de negociação, tá? Isso tudo, pessoal, pode ficar na cabeça do dono da empresa, como pode ser materializado, né, Márcio? Se transformar num método, num book, num passo a passo, tá bom? Que vai ajudar você a o quê? A aumentar a tua produtividade, elevar as tuas melhores práticas de vendas aí do teu negócio e, principalmente, ajudar a treinar pessoas e a desenvolver pessoas e avaliar exatamente quais pontos podem ser melhorados todos os dias. Muito bom, Marco. Olha, muito legal. Temos um Legal? minuto aqui, na verdade, 58 segundos para encerrar. O Instagram já deu aqui a contagem regressiva. Até que o Instagram está sendo gente boa, né? Deu uma hora aqui para gente. Olha que legal. Boa, Né? boa, boa, Marcão, boa. olha, foi muito bom, Legal. muito bom. A gente agradece a Obrigado. presença de todo mundo que está aí. A gente espera ter agregado valor. Legal. A gente agregou valor para vocês. Vocês podem deixar a curtida de vocês. Boa. Estamos tentando implementar, eu pelo menos estou tentando implementar uma live semanal aí, quem sabe, né? Isso. E quem sabe aí o Marcos Stone semana que vem está aí com a gente também. E se Legal. você tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa sobre negócios, sobre gestão de tempo, inteligência emocional,
tudo que envolve o mundo do empreendedor, só perguntar para a gente, manda um inbox que a gente tem prazer em responder, tá bom? Isso aí. Conecta com a gente lá e a gente fica à disposição. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, Obrigado, tchau. Marcião. Valeu. Tchau, tchau.